Fala galera, tudo bem? Meu nome é Daniel Toledo e hoje eu vou falar sobre um SUV que pouca gente fala desse carro. E é um baita de um carro, tá? É difícil até de encontrar, tem poucos anúncios dele, mas eu andei nele, eu tenho um motor igual, praticamente, tenho uma Mercedes C250 que utiliza o mesmo motor. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho desse carro. É a Mercedes GLC 250, tá? Tô pegando o modelo 2016, que foi o primeiro ano dela. Pessoal, é um motor que utiliza um 2.0 turbo, tá? 16 válvulas com 211 cavalos, com 35.7 de torque, tá? A 1.200 RPM. Assim, eu gosto do motor, inclusive eu tenho até esse motor aqui em casa, né? Eu tô com a C250, como eu falei no início do vídeo. Eu acho que é um motor que ele acorda até que rápido, ele tem um turbo lag bem pouquinho, tá? Não é igual a BMW. A BMW tem um acelerador mais rápido, tá? Então, assim, mas é um carro que anda muito bem, gosto do motor, adoro o motor desse carro, tá? Inclusive, eu tô até pensando em trocar a minha C250 por uma GLC 250, um carro mais alto, tal, vira e mexe, minha mãe mora em apartamento, então tem uma rampa lá e meu carro acaba sempre raspando, então estou pensando até pegar um carro mais alto. O gozado que a C250 ela só pega o meio do carro, ela não pega nem a parte da frente nem a parte de trás, é só o meio do carro mesmo. Vamos lá, velocidade máxima de 222 km por hora, tá legal, eu acho, para um SUV, tá? Não é um carro proposta esportiva, né, mas tá bem legal a velocidade. 0 a 100 em 7.3 segundos. Consumo, pessoal, é assim, eu vou falar pela experiência que eu estou tendo com a C250, que é a mesma desse carro. A única diferença é que a Mercedes GLC C250 ela é tração nas 4 rodas, enquanto a minha C250 é tração traseira, tá? A tendência é o carro 4x4, né, é sobre demanda, ela gastar um pouco mais, tá? Mas assim, o que eu faço com o meu carro para ter esse parâmetro, tá? O meu carro aqui andando em São Paulo, trânsito carregado, muito carregado, as ruas tudo esburacado, que influencia muito no consumo de um carro também, com muito semáforo, eu faço entre 7 a 7,5. Pessoal, nossa, mas tudo isso, pessoal, é assim, a minha realidade é muito diferente às vezes do Brasil. Eu estou em São Paulo, moro no Ipiranga e trabalho na Vila Mariana, trânsito muito carregado mesmo e as ruas completamente destruídas. Por que eu falo as ruas destruídas, esburacada ou com mau remendos? Quando uma rua ela é lisa, tá? O carro flui melhor, então exige que você pise menos no acelerador. Tá? Quando você pega umas ruas aqui de São Paulo, que é tudo remendado, tudo cheio de buraco, agora as avenidas estão ficando melhor, o carro se exige mais você pisando para o carro continuar andando, né? Ele não consegue aproveitar a inércia, porque cada obstáculo que ele passa, a velocidade vai diminuindo cada vez mais. E aqui as ruas de São Paulo é com muito remendo e muito buraco, então cada vez mais o carro vai andar menos se você não acelerar. Então exige que constantemente você esteja acelerando. Isso faz com que o carro também consuma. Você quer um exemplo? Eu fui viajar não, fui aqui em Alphaville e tal, esse final de semana, e eu peguei um trânsito num sábado, que não tinha um trânsito muito grande de São Paulo, mas eu peguei grandes avenidas, eu peguei a Avenida Bandeirantes, Tancredo Neves, peguei Marginal Pinheiros, fui para Alphaville, fui almoçar, fui no shopping, rodei em Alphaville. Pessoal, o carro fez consumo de 11,2. Olha a diferença de consumo. Tá? E eu não estou falando que eu peguei esse carro em estrada, porque eu andei em grandes avenidas de São Paulo com trânsito carregado. Mas a pavimentação, primeiro que assim, é um lugar plano. Então eu pego a Avenida Bandeirantes, Tancredo Neves, Marginal, é lugar plano, então não pega muita subida, exige que você acelere menos. E essas avenidas acabaram tudo recapeada, então elas estão com o trânsito, o carro flui muito melhor. Se pisa um pouquinho só, você não precisa pisar muito o tempo inteiro para ele andar. Tá? Então isso faz também que o consumo melhore também do carro. Então, relativamente, o consumo da GLC e da Mercedes C250 é bom. É um carro econômico pela potência que ele tem, tá? É um carro que anda muito bem, responde, não tem uma faixa de toque que fala, putz, o carro não anda, tá? Não, de motor a Mercedes, muito legal. Não espere igual a BMW, não tem jeito. A BMW, você pega uma BMW com 200 cavalos e a Mercedes 200 cavalos, BMW vai andar mais, o acelerador dela responde melhor, tá? Gosto muito do acelerador da BMW, para mim é um dos melhores que tem de tempo de resposta, tá? Mas a Mercedes é excelente. Tá? Parte de câmbio. O câmbio desse aqui é de 9 marchas. É um câmbio bem legal, muito confiado, com conversor de torque. Não tem problemas crônicos, nunca escutei ninguém falar desse carro, nem desse câmbio. Conheço muitos mecânicos, vivo a parte de mecânica, sempre mexi muito com carro, tanto carro como moto. Então, nunca ouvi ninguém reclamando desse carro. Minha vizinha tem, na verdade, a vizinha da minha mãe tem uma, ela tem, na verdade, duas GLC, dela e do marido. Eles gostam tanto
E eu acabei conhecendo um pessoal em Campinas também, que também tem uma GLC, e o cara tinha X1. E perguntei para ele, qual que você prefere, a Mercedes ou a X1? Ele falou, indiscutivelmente, a Mercedes, tá? Ele falou que a Mercedes é muito mais confortável para andar, tal. A X1 anda muito bem, responde muito bem. É uma proposta um pouco diferente, mas a Mercedes ela te entrega um baita de um acabamento, conforto a rodar. O único problema que eu vejo, acho que da Mercedes, assim, em geral, das Mercedes, eles utilizam pneu run flat. O pneu run flat deixa o carro duro, tá? E, além de deixar o carro duro, ele é barulhento. E o pneu também é caro na reposição. Eu aconselho retirar os pneus run flat, porque eles fazem bolha muito fácil. Então não adianta, aí você tem que trocar um pneu, o pneu dele é muito caro. Eu colocaria pneu convencional, que é muito mais resistente para a nossa pavimentação, é um pneu mais barato, é menos ruidoso, faz menos barulho, o carro fica muito mais macio, não dá para comparar, não dá. Outra coisa que eu vejo, é por experiência própria minha, tá? Não estou falando dados técnicos de alguém. É o seguinte, quando você usa o pneu run flat, eu vejo muitas pessoas utilizando e acaba prejudicando a suspensão. E é questão de uma lógica, isso aconteceu até comigo. Eu vi muita gente reclamando na parte de quebrar a coxinha do motor da X1, a 2019 que eu tinha. 2016 em diante, muita gente reclama de quebra do coxinho do motor. A minha não teve esse problema. Tá? E olha que eu ando rua muito ruim. Mas por quê? Quando eu peguei, tirei o carro zero da concessionária, uma semana depois eu mudei a trocar os 4 pneus e coloquei pneus convencionais. Tá? O carro rodou mais de 25 mil quilômetros aí, sem problema algum, nada de suspensão. E eu já vi muitos relatos de carro com 10 mil quilômetros quebrando o coxinho de motor. E o coxinho de motor estava intacto. Mas por quê? Então isso é uma opinião minha, tá? O pneu run flat ele é tão duro que ele passa todos os impactos para todo o carroceria do carro. Ele vai passar o impacto para o amortecedor, para a caixa de direção, ele vai passar para o coxinho do motor. Então, assim, as peças, a tendência é quebrar mais rápido, ela se desgastar mais rápido porque ela sofre mais impacto. Quando você coloca um pneu convencional, ele absorve muito desses impactos, ele ajuda a absorver esse impacto e aí acaba melhorando a parte da suspensão do carro, tá? Além de te ajudar em conforto, em silêncio rodar, é completamente diferente. Eu não utilizo o run flat de hipótese alguma em nenhum carro meu, tá? Eu arrancaria. Pessoal, se você gostou desse vídeo, me dê um like, se inscreva no canal, coloque no sininho para você ter novas notificações de vídeos quando eu estiver lançando. Normalmente estou lançando de 1 a 2 vídeos semanais, dando opinião de dono de carros, tá? Se eu não tive carro, eu pego opiniões de pessoas que realmente tiveram carro. Pessoal, o que acontece? Normalmente, quando um pessoal começa a falar de carro, é difícil você avaliar um carro. Às vezes você pega um carro zero e você fica uma semana com o carro e ele faz uma avaliação. E às vezes essas pessoas que pegam esse tipo de carro, ele fica com um compromisso, até pessoal, né, de falar bem do carro. Porque queira ou não queira, uma montadora ou uma loja acabou emprestando o carro para poder falar desse carro. Eu não tenho esse compromisso com ninguém. Eu não tenho compromisso exatamente com ninguém. Meu compromisso é com vocês que estão me assistindo. Então, assim, eu tenho o carro e eu coloco as informações. Se eu não tenho o carro, eu pego informações com quem teve o carro, né? Eu acho que essa que é a grande diferença. Então, e acaba tendo convivência. Eu tive relativamente bastante carro e bastante moto. Então, vira e mexe trocando de carro, de moto. Então, às vezes faço alguns rolos e tal. Então, eu acabo ficando num carro. Então, tem acho que um parâmetro até de fazer comparações, né? Que nem se eu comparar a X1 2019 que eu tava e comparar com a GLC 250, que é da vizinha da minha mãe, e eu andei com esse carro, a diferença é completamente diferente o carro. Não tem nada, um não tem nada a ver com o outro, tá? Eu acho que a BMW responde até que mais rápido, não manda mais porque o outro tem 211 cavalos, mas anda muito próximo, tá? Não coloquei o carro, parei um carro do lado do outro para ter aceleração. Mas o conforto ao rodar é muito diferente, tá? O acabamento de Mercedes é muito superior ao da BMW. Essa é a minha opinião. Quem quiser ter outra opinião não tem problema, cada um tem a sua opinião, tá? Mas assim, é proposta diferente também. A BMW é um carro mais esportivo, enquanto a Mercedes é um carro mais clássico, tá? Eu acho, é uma opinião minha, BMW mais bonita por fora, mas a Mercedes mais bonita por dentro, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Voltando aqui à GLC, vamos lá. Parte de suspensão, pessoal. Suspensão, eu acho uma suspensão confortável desde que você arranca os pneus run flat, tá? Como eu falei no vídeo, eu acho bem legal, melhor do que a X1, tá? Talvez muito próximo da Volvo, tá? Parte de conforto, 4 pessoas bem confortáveis, porque ela tem o túnel muito alto na parte de trás, por onde passa o eixo cardan que dá a tração nas rodas traseiras, então não tem como, esse carro, o túnel dele é bem elevado. Para criança tudo bem, 3 adultos atrás, eu acho que vai apertado por conta dos pés e desse túnel. Freios,
É uma Mercedes, sempre privilegia a parte de segurança, uns bons freios nas 4 rodas, com ABS, todo controle eletrônico, controle de tração, estabilidade, tudo bonitinho. É um carro bem com bons freios e sistema de segurança, tá? Acabamento Mercedes é ótimo, é excelente. Para mim é um dos melhores acabamentos que tem dos carros, né? Eu tive vários carros, hoje só não tive Volvo, tá? Conheço a Volvo, mas ainda pouco, ainda não sinto muito a vontade de falar de Volvo. Só posso falar que Volvo, vamos supor, tem um excelente acabamento a partir dos modelos, acho que 2018, se eu não me engano. Até de 2018 eu não gostava, tá? O problema de Volvo eu acho a manutenção. Eu nunca tive coragem de comprar uma Volvo, porque a manutenção de Volvo é a manutenção mais cara de todos os carros, inclusive muito mais que Mercedes. Tá? É um bom carro, confiável até, mas a manutenção é bem cara mesmo, bem salgada. Você acaba ficando na mão de concessionária. Esse eu acho um dos planos de Volvo. Tá? Porta-mala 550 litros, é um porta-mala muito bom na Mercedes, tá? Acho bem legal, muito próximo até da X1, na verdade é um pouco mais espaçoso que a X1, mas assim, é um carro familiar, tá? Um carro familiar com um ótimo acabamento, com um bom motor, não é um motor rápido, tá? Se você comparar às vezes até com a Tiguan vai levar, a Tiguan vai andar mais, a Tiguan ela utiliza um câmbio DSG de dupla embreagem e tal, ela responde melhor, mas não é a proposta da Mercedes. Mercedes é rodar com conforto, com baita acabamento e luxo, tá? Parte de som do carro. O som do carro é muito bom, gosto da qualidade do som. Não é um som assinado, mas a qualidade do som é muito bom. Bem melhor que da X1 que eu tive em 2019. Tá? Então, queira ou não queira, a Mercedes é um pouco mais cara, porque assim, na mesma faixa de preço, se eu não me engano, hoje, em São Paulo está falando em 24 de maio de 2023, hoje você vai pegar uma GLC 250 na faixa de 180 mil, né? Com 180 mil, você vai pegar uma BMW, uma X1 2018, 2019. Tá? O que eu sempre recomendo, pegar sempre as versões top de linha. Normalmente acabo falando da forma geral do carro, mas eu particularmente prefiro pagar um pouco mais caro ou diminuir um ano, tá? Pegar um ano mais velho, mas pegar a versão top de linha. Até para revenda é mais fácil. Tá? Então eu recomendo bastante. Central multimídia não tem touchscreen, isso daí. Mas uma coisa muito legal para se fazer, foi feito na minha, eu instalei o CarPlay em loja. Muito curioso, eu estava com uma BMW 320 M Sport, né, 2022, e ela vem com aquele espelhamento via sem fio, né, via Wi-Fi. E ela trava, a BMW ela trava bastante. Tem outros carros, muitos carros, todo mundo escuta falando que está travando. E quando eu peguei a Mercedes C250, a minha 2016 também, eu mandei instalar em loja de som, normal, coloquei esses CarPlay aí, paguei na faixa de 4, 5, acho que é R$4.800 mais ou menos, e funciona muito bem. O curioso é que ele funciona muito melhor que o som da central multimídia original da BMW, que é 2022. Não sei porquê, ela não cai a conexão, a conexão fica perfeita, não falha, conecta super rápido. Eu falei assim, putz, um aparelhinho que você coloca numa loja de som é melhor do que um aparelho original. Por quê? Desconheço. Só sei que vale a pena colocar. Eu uso muito, e detalhe, a minha é sem fio. Tá? Eu entrei no carro, tipo 10, 15 segundos, ela já está pareada com o meu carro, fazendo espelhamento e funciona tudo muito perfeito. Tá? Sem travamento nenhum. Tá? Melhor que o original. Então, recomendo eu colocar, eu utilizo bastante o Waze, não por falta de caminho, mas por causa de trânsito em São Paulo. Tá? Vamos lá, pontos negativos. A revenda por ser um carro que não é tão conhecido. Para mim, outro ponto negativo é ainda não estar na minha garagem. Eu estou querendo ver aí se eu pego uma aí. Né? Pontos positivos. Aqui eu acho que é fantástico. Motor, muito confiável. Parte de câmbio, muito confiável. Acabamento é sensacional. Conforto a rodar, não tenho o que falar. Tá? Parte de consumo, é um carro que eu acho econômico. Não é um carro, a atração de ser nas 4 rodas, o que muda bastante até em dia de chuva, às vezes pega uma estrada, isso muda bastante. Eu particularmente gosto muito de carro tração traseira, mas um 4 depois vem minha opinião, tá pessoal? É 4x4 e depois tração dianteira. Eu não gosto de carro tração dianteira. Tenho, tá? Mas não é meu carro mesmo, é carro da mulher. O meu carro é tração traseira ou 4x4. Claro que essa GLC não é um carro para fazer off-road, não é. É um 4x4 urbano, tá? Mas qual é o legal de um SUV? Normalmente os SUVs eles são um carro mais pesados, então às vezes você pega uma subida, quando é tração dianteira, isso já aconteceu diversas vezes comigo, não foi uma vez, foi várias, com vários carros diferentes e SUVs, você está numa subida, mesmo com asfalto, começou a chuviscar, parou o trânsito, você está na subida, você está com um SUV, carro carregado, pesado, você vai acelerar, ele fica distracionando na frente.
Já chegou um momento que eu tive que voltar de ré porque o carro não estava subindo por ser tração dianteira, tá? Então esse é um dos motivos que eu não gosto de tração dianteira, tá? E uma vez eu fui subir uma serra chovendo, estava em Indaiatuba, tal, fui subir a serra, estava tudo travado o trânsito, estava com uma New Tucson, putz, tração dianteira, o carro anda muito bem, o carro é delicioso para andar tal, mas quando parou no meio da serra para subir a serra, o carro não subia, ele ficava derrapando, cantando pneu, e assim, detalhe, não só o meu carro, era vários carros, vi carro Civic, Corolla, vi Onix, tudo cantando pneu, tá? E quando você tem um 4x4 numa situação dessa, você sai de boa, sem distracionar, o carro vai direitinho, é muito bom. Para mim, na minha opinião, todo SUV deveria ser 4x4. Primeiro, 4x4 não deu, tração traseira. O último, tração dianteira. Eu acho que não serve tração dianteira em SUV, tá? Já tive vários SUV, tenho SUV, tração dianteira na chuva é ruim, para pegar subir, então nem se fala, tá? Pessoal, aonde o bicho pega nesse carro? Em nada, que eu conheço, nada. No meu carro, que eu mesmo utilizo o mesmo motorização, exatamente a mesma coisa, tá? Eu tive que trocar o amortecedor, que é pela parte de suspensão, mas o amortecedor é um pouco diferente, mas coloquei um Bilstein, só para vocês terem uma noção, gastei R$ 2.200 de amortecedor. Foi uma coisa que eu fiz na minha Mercedes. E na parte que eu vejo, isso é meio assim, que é defeito mais comum, não vou colocar como defeito, mas é uma peça, é uma máquina, a máquina tem desgaste, não é que se quebra. A bateria auxiliar, mas uma bateria auxiliar, a minha fui trocar, meu carro é de 2016, fui trocar agora em 2023, pagando R$ 350. Original, tá? Então é assim, eu acho que é um carro, muita gente tem medo de Mercedes, fala, manutenção é cara. Pessoal, manutenção realmente é um pouco mais cara dos carros convencionais. Só que assim, o carro quase não dá manutenção, é muito pouca manutenção no carro, tá? E assim, não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu particularmente, meus carros são sempre ou é BMW ou é Mercedes. Meu. Aí minha esposa tem um Kia, eu também gosto muito de Kia, Hyundai, Honda e Toyota, tá? São as marcas que eu mais gosto, tá? Mas, de forma geral, recomendo fortemente, e não sei porque é um carro esquecido no mercado, eu acho que talvez é um trabalho de marketing da própria Mercedes, que eles não fizeram. Muita gente desconhece essa GLC 250 e é um excelente carro, recomendo muito. Pessoal, não esquece do meu like, se inscreva no canal e coloque no sininho. Toda semana terei vídeos novos aí para vocês, tá? Falando entre carros e motos, opinião do dono e alguns assuntos mais no mundo automobilístico. Tá bom? Muito obrigado por me ter assistido até agora e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.